Sérgio Esta para que conferência será concorra gravada agora. ao nosso quórum e solicitar a relatora de ata que proceda à leitura da ata da sessão anterior. A nossa relatora está de máscara, eu não sei se ela está se já iniciou a leitura, mas se já iniciou, está Todo com o o tribunal, está microfone ouvindo. fechado. Pois não, agora pode começar. Sétima Esta sessão conferência ordinária será da gravada primeira agora. Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 10 dias do mês de novembro do ano de 2020, em sessão realizada por videoconferência, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, reuniram-se os senhores conselheiros: conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Rafael Rodrigues de Alcântara. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Não houve matéria na hora do expediente. Passou-se para a ordem do dia. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, TC 000-780-2019, 016-2020, 2018, entre outros relacionados com aposentadorias. Aprovados acórdão 574 a 588. Relatora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, TC 00131, 0013 12 2018, 018 292 2017, entre outros relacionados com aposentadorias e aplicações de multa. Aprovados acórdão 589 a 600, 613 a 620. Relator conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, TC 013-237-2019, 001515-2020, entre outros relacionados com denúncias. Aprovados acórdão 601 a 603. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, TC 119-58-2019, TC 2014/2019, entre outros relacionados com denúncia e aposentadorias. Aprovados acórdão 604 a 608, TC 3812/2017, 9375/2018, retirados de pauta. TC 10.593/2016, retirado de pauta para ser repautado no Pleno. Relator conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, TC 1163/2013, 13985/2013, entre outros relacionados com aplicações de multas. Aprovados acórdão 609 a 612. TC 16.491/2012, retirado de pauta. Não havendo processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus encerrou a sessão, convocando-os para a próxima, no horário regimental. Em discussão a ata? Não havendo discussão, coloco-a em votação. Os conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo com a ata permaneçam como estão. Aprovado. Concedo a palavra a Vossas Excelências. Havendo quem dela queira fazer uso, passamos à ordem do dia para relatar pela ordem a conselheira Maria Cleide. Parece que teve um problema de conexão, vamos aguardar um minuto ela retomar a conexão.
Voltou. Conselheira Maria Cleide, se Vossa Excelência estiver conectada, nós estamos sem imagem de Vossa Excelência. Agora sim, agora voltou a imagem. Uma palavra pela ordem para relatar a conselheira Maria Cleide. Vossa Excelência está com o microfone desligado, conselheira Maria Cleide. Presidente, não está aparecendo a imagem aqui. Deixa eu dar uma... Agora saiu. Mas não está no meu aparelho aqui, ó. Presidente, está me ouvindo agora? Estamos ouvindo, sim, conselheira. Vossa Excelência já pode relatar se estiver pronta para tal. 2 minutinhos, viu? Foi o meu aparelho, não... Eu peguei um outro aqui, presidente. Eu acho que é o sinal da internet aqui no PC que não está muito bom. Eu coloquei agora o 4G. Presidente, então, vamos dar sequência. Senhores conselheiros, senhor presidente, senhor membro do Ministério Público, eu tenho alguns processos a serem relatados. O primeiro, eu vou relatar um processo de número TC 15287-2017. Na pauta, ele saiu com o nome do... Saiu completo, só que no nome do gestor não saiu com... saiu um pouquinho acima, mas está informado na pauta. Esse processo, ele trata de um contrato, certo? Contrato de número 046, de 2017. Ele é celebrado entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública e a empresa GL Eletrônicos Limitada. Ele foi assinado em 28 de setembro de 2017, tendo como objeto o fornecimento de no-breaks, com a finalidade de atender aos Centros Integrados de Segurança Pública, de conformidade com o estabelecido em sua cláusula primeira, e o valor global fixado foi de R$ 58.250. O procedimento administrativo foi adotado, foi adesão à ata de registro de preços de número 1 de 2017, oriunda da Secretaria de Administração do Estado do Paraná, com fulcro nas leis federais de número 8666/93 e a de número 10.520 de 2002, bem como o decreto estadual de número 29.342, de 28 de novembro de 2013. O processo teve seu trâmite regular nesta Corte de Contas, sendo ouvido o Ministério Público de Contas, que emitiu, por intermédio do procurador Rafael Rodrigues de Alcântara, o parecer de número 163/2018, primeira PC, opinando pela regularidade com ressalva. Então, esse é um breve relatório, senhor presidente. Pode passar ao Ministério Público, senhor presidente. Com a palavra, o doutor Rafael, Ministério Público. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, servidores do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e demais que nos acompanham nessa sessão online.
Eu reitero o meu parecer emitido nos autos relatados pela conselheira. Opinamos pela regularidade formal do processo de adesão à ata de registro de preço da Secretaria Estadual de Segurança Pública, que tem como objeto a aquisição de no-breaks. Eu ressalvei o meu entendimento pessoal no sentido de que a adesão à ata de registro de preço, ela, assim como sustenta também a doutrina do Marçal Justem Filho, ela constitui um mecanismo de burla ao princípio da licitação. Porém, esse meu entendimento pessoal, ele é minoritário. O Tribunal de Contas da União, as demais cortes de contas, inclusive jurisprudência dos tribunais superiores, tem entendido que esse procedimento é constitucional e legal. Então, eu faço apenas essa ressalva do meu entendimento pessoal, mas eu me curvo ao entendimento majoritário e opino pela regularidade com ressalva do referido contrato. Conselheira Maria Cleide, pode continuar. Então, presidente, ante exposto, diante da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, utilizando as atribuições a mim concedidas e com fulcro no artigo 133, inciso 2º do regimento interno desta Corte, voto pela regularidade do termo em análise, com a ressalva do citado parecer ministerial, observando que a qualquer tempo poderão ser procedidas outras verificações que se julgarem necessárias. Anexar a cópia desta decisão e do parecer ministerial aos autos da prestação de contas, encaminhar a cópia desta decisão ao interessado, juntamente com a cópia do parecer retromencionado, e que seja providenciada as publicações desta decisão na forma e para fins de direito, para que produza os devidos efeitos legais. É assim como voto, senhor presidente. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Como se manifesta o Instituto, doutor Sérgio? Acompanho a relatora, senhor presidente. Aprovado. Continuo com a palavra a conselheira Cleide. Senhor presidente, eu tenho agora processos que estão na minha pauta, que são de aposentadorias, como já faço de costume. Então, eu tenho um total de 12 processos, certo? O primeiro é o processo TC de número 4144, de 2018. É uma aposentadoria voluntária com proventes proporcionais ao tempo de contribuição, concedida a José Duda Trajano, no cargo de Gari, no quadro de cargos permanentes do Poder Executivo de Arapiraca. Segundo processo TC, de número 4149, de 2018, é uma aposentadoria voluntária com proventes proporcionais ao tempo de contribuição, concedida a Helenira Josefa Lima Silva, no cargo de auxiliar de serviços gerais, do quadro de cargos permanentes do Poder Executivo do município de Arapiraca. Também tem o processo TC de número 5189, de 2011, é uma aposentadoria voluntária com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, concedida a Estelina Hermílio de Lima, ocupante o cargo de professor no quadro de pessoal da parte permanente do município de Giraldo Pociano. Processo TC de número 5193, de 2011, trata de uma aposentadoria voluntária com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, concedida a Maria Barros Lima, ocupante do cargo de professor do quadro de pessoal da parte permanente do município de Giraldo Pociano. Processo TC de número 9305, de 2016. Também trata de aposentadoria voluntária com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, concedida a José Ezequiel de Lima, no cargo de vigia do município de Olho d'Água das Flores.
Tenho também o processo TC de número 10542, de 2016. É uma aposentadoria voluntária com proventos integrais, concedida a Maria Irene Silva Lisboa, no cargo de professor do município de Olho d'Água das Flores. Tenho também o processo TC de número 11700, de 2010, que trata de aposentadoria voluntária com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, concedida a Maria da Silva Santos, no cargo de auxiliar de serviços administrativos educacionais, e a era do quadro de servidores de provimento efetivo do município de Campo Alegre. Tem também o processo TC de número 12649, de 2007, que trata de aposentadoria voluntária com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, concedida a Manuel Valentim de Oliveira, no cargo de servente do município de Viçosa. Processo TC de número 13161, de 2017, que trata de uma aposentadoria voluntária com proventos integrais, concedida a Maria Lúcia Rodrigues de Freitas, ocupante do cargo de serviços administrativos, no quadro de servidores de provimento efetivo do município de Maceió. O processo TC de número 14792, 2016, que trata de uma aposentadoria voluntária com proventos proporcionais, concedida a Maria Isabel dos Santos, no cargo de merendeira, no município de Olho d'Água das Flores. Tenho também o processo TC de número 15230, de 2009, que trata de uma aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, concedida a Maria Isabel da Silva Costa, ocupante do cargo de assistente administrativo educacional, do quadro de servidores de provimento efetivo do município de Campo Alegre. E, por último, o processo TC de número 16212, de 2009, que trata de uma aposentadoria voluntária com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, concedida a Maria Nívia Barbosa da Silva, no cargo de cozinheiro, do quadro de servidores de provimento efetivo do município de Campo Alegre. Então, diante do exposto, considerando a competência deste tribunal para apreciar os atos de aposentadorias para fins de registro, em conformidade com a Constituição Estadual de Alagoas, a Lei Orgânica e o Regimento Interno desta Casa, considerando a documentação constante nos autos, bem como os pareceres do Ministério Público de Contas, conclui-se que todos os processos obedecem aos preceitos legais estabelecidos pela legislação que rege a matéria, encontrando-se em condições de merecerem a apreciação desta Corte. Desta forma, trago os mencionados autos para julgamento dos membros da primeira Câmara, ao tempo em que opino pelos registros dos seus respectivos atos de aposentadorias, e ainda pela remessa dos presentes autos aos órgãos de origem, e que sejam providenciadas as publicações destes acórdãos na forma e para fins de direito, para que produzam os devidos efeitos legais. É assim como voto, senhor presidente e senhores conselheiros. A palavra ao Ministério Público. Presidente, todos os pareceres. Um momento, por favor, que o telefone resolveu tocar aqui em casa. Desculpa a intervenção. Acontece. Eu reitero, então, presidente, os pareceres do Ministério Público em todos os processos relatados. A posição do Ministério Público foi pela legalidade dos atos de aposentadoria e pensão e a concessão do respectivo registro. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Como funciona o conselheiro substituto, doutor Sérgio? Acompanha a relatora em todos os processos, senhor presidente. Aprovados. Continuo com a palavra a conselheira Maria Cleide.
Senhor presidente, por último, agora eu tenho um total de 3 processos. Todos eles tratam de prescrição intercorrentes, então é o que tenho a relatar agora. O primeiro é o processo TC de número 18848, 2012. Ele trata de processo referente à Secretaria Municipal de Assistência Social de Cajueiro, tendo como gestora à época a senhora Poliana Paulino da Silva. E tenho também o processo TC de número 18849, de 2012. Este é o processo referente à Secretaria Municipal de Educação de Cajueiro, tendo como gestor à época o senhor Jorge Teixeira Cavalcante. E, por último, tem o processo TC de número 247, de 2013. Esse é o Fundo de Previdência do município de Cajueiro, tendo como gestor à época o senhor Alexandro de Freitas Melo. Esses processos, eles foram originados no FUCONTAS, referentes ao não envio ou envio fora dos prazos regulamentares de documentos, por parte dos gestores públicos, conforme se encontra devidamente identificado nos autos. O Ministério Público de Contas se manifestou em todos os processos relatados com pareceres pelas prescrições. Então, diante do exposto, eu voto no sentido que sejam arquivados estes processos, tendo em vista a incidência da Lei Federal 9.873/99 e da súmula 001 deste Tribunal de Contas. Encaminhe-se os presentes autos ao FUNCONTAS para as providências cabíveis e dê ciência aos interessados e proceda-se com as respectivas publicações para que produza os efeitos legais. É como voto, senhores conselheiros, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, reitero mais uma vez os pareceres do Ministério Público, os 3 pela Antes de colocar em discussão, eu gostaria de manifestar que esses processos são lá do município de Cajueiro, e eu gostaria de me posicionar como impedido de fazer essas votações, em função da proximidade e dos aspectos políticos lá existentes, inclusive com a recente eleição de minha esposa retornando ao cargo de prefeito, de forma que eu me declaro impedido de fazer votação dessa matéria. Eu gostaria de convocar, neste caso, para compor o quórum da votação destas 3 matérias, o conselheiro Alberto. Portanto, eu coloco em votação. Em discussão. Encerra a discussão, coloco em votação. Como vota o conselheiro Sérgio? Acompanha a relatora, senhor presidente. Como vota o conselheiro Alberto? Tudo por presidente. Estão aprovados esses processos com o impedimento de votar sobre eles, que resiste isso em ata. Continua com a palavra a conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, desta forma eu tenho esgotado a minha pauta de hoje e já agradecendo a Vossa Excelência. Com a palavra o conselheiro substituto, doutor Sérgio, para relatar. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro, senhor procurador do Ministério Público de Contas e demais pessoas que nos ouvem nesse momento, eu tenho para relatar o processo TCAL número 12.286 de 2019. Trata-se de representação autuada por meio do ofício número 160 de 2019, a SGP, ANP Rio de Janeiro, encaminhado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, em que a agência questiona a legalidade da contratação de escritórios de advocacia que atuam na representação de municípios alagoanos em ações que garantem o recebimento de parcela dos royalties
correspondentes à compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural em seus territórios. Conforme despacho do chefe do setor de protocolo dessa Corte de Contas, foram extraídas cópias do processo TC número 9.733 de 2019 e autuadas diversas representações, uma para cada município, daqueles municípios que receberam parcela dos royalties em virtude de decisões judiciais proferidas em diversas ações judiciais. Nos presentes autos, o representado o prefeito do município de Coruripe, por meio do parecer número 3.343 da primeira Procuradoria de Contas, o Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas opinou pela apuração dos fatos, concessão de medida cautelar e realização de diligências. Esse é o breve relatório, senhor presidente. A palavra é o Ministério Público. Senhor presidente, eu reitero o parecer do Ministério Público. Esta representação, como bem relatou o conselheiro Sérgio, ela decorreu de uma comunicação da Agência Nacional de Petróleo, a ANP, dando ciência a esse Tribunal de Contas da existência de um possível contrato ilegal realizado pelo município de Coruripe com um escritório de advocacia que tem como objeto o pleito do pagamento desses royalties de petróleo. Uma diligência preliminar que foi feita a pedido do Ministério Público, verificou-se que o gestor não encaminhou ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas o processo de contratação desse escritório de advocacia, então, descumprindo o nosso calendário de obrigações, ao não submeter esse contrato à fiscalização do Tribunal de Contas, busca elidir, né, a missão constitucional desse tribunal, e, nesse sentido, considerando também que é corriqueira a existência de irregularidades em contratações de escritório de advocacia, principalmente com relação à não observância dos requisitos legais impostos pela lei de licitações e também geralmente pela ausência de justificativa de preço nesses processos. Então, considerando que há, no caso, também a tentativa de elidir a fiscalização desse Tribunal de Contas, consideramos oportuno também não só o conhecimento e processamento da presente representação da ANP, como também a concessão de medida cautelar, no sentido de determinar o gestor que, durante o curso desse processo, não realize qualquer pagamento em relação ao referido contrato até que o Eu não sei se Vossas Excelências conseguiu a conclusão das raciocínios do Ministério Público. Tem uma travadinha. O presidente, só me surgiu uma dúvida se esse processo é de competência da Câmara. Só saber do conselheiro. Sim, é de competência da Câmara, conselheira, porque trata-se de representação e o valor, nós não temos notícia no processo, mas trata-se de contratação de advogados e provavelmente, conforme alega o representante, exatamente ele questiona assim, a legalidade dessa contratação. Então, eu penso que cabe sim a competência dessa Câmara o exame desse processo.
Eu continuo apenas fazendo a indagação de que se Vossas Excelências concluíram, entenderam a conclusão da manifestação do Ministério Público. Senhor presidente, eu, de fato, eu não ouvi toda a manifestação do Ministério Público de Contas, mas como o doutor Rafael, ele se manifestou conforme o parecer que consta nos autos, então eu tenho conhecimento de toda a manifestação do Ministério Público de Contas. Não pode continuar. Finalzinho, realmente eu não consegui ouvir. Eu gostaria só na conclusão do doutor Rafael. Você pode repetir, para que eu possa ouvir melhor. Sim, pois não, conselheira. A conclusão foi no sentido de admitir e processar a representação da Agência Nacional de Petróleo, a fim de apurar a legalidade desse contrato, dessa contratação do escritório de advocacia, e a concessão da medida cautelar no sentido de determinar a suspensão do pagamento, de qualquer pagamento em relação ao referido contrato, até que a Corte de Contas venha se pronunciar sobre o mérito do mesmo. Lembrando que o que justificou também a medida cautelar foi não só a suspeita de ilegalidade na contratação, mas também o fato do gestor não ter enviado o contrato à Corte de Contas, descumprindo a sua obrigação conforme o nosso calendário de obrigações, o que a princípio demonstra um comportamento no sentido de tentar elidir a fiscalização desse tribunal sobre a referida contratação. Foi essa a nossa manifestação. Agora conseguimos ouvir. Volta a palavra para o conselheiro do doutor Sérgio para concluir seu processo. Senhor presidente, eu primeiro, inicialmente, eu faço o registro aqui que compete a essa Corte de Contas fiscalizar e apurar denúncias e representações que relatem a ocorrência de irregularidades e ilegalidades decorrentes de atos praticados por qualquer agente público sujeito à sua jurisdição. Portanto, é competência deste Tribunal de Contas o exame dos fatos narrados nestes autos. E aqui, inicialmente, eu faço o exame dos pressupostos de admissibilidade da representação, como se trata de uma fase preliminar em que se examina se esses pressupostos estão presentes para admissibilidade e conhecimento da representação, e aí, nesse exame preliminar, eu já verifico que estão presentes todos esses pressupostos, portanto, a admissibilidade pode ser conhecida por esta Corte de Contas com relação a esses fatos, e eu também faço o registro aqui, que, em síntese, o que é noticiado aqui pelo representante, ele, na verdade, relata suposta irregularidade na contratação de escritório de advocacia para atuar na representação do município, no caso aqui desses autos de Coruripe, em um processo judicial referente ao mandado de segurança concedido pelo juízo da 32ª Vara Federal do Estado do Rio de Janeiro, cuja decisão determina a manutenção dos cálculos dos royalties da extração de petróleo e gás natural com base em critérios anteriormente à edição da Lei número 12.734 de 2012, com validade suspensa até o julgamento definitivo pelo STF da ADI número 4.917. Inclusive, verificamos, ao examinar os autos, que está pautada, essa ADI está pautada para o próximo dia 3 de dezembro, o exame dela por parte do STF. Inclusive, é matéria de notícia na imprensa nacional, esse fato do exame dessa ADI. Aqui eu faço algumas considerações sobre
as alegações do representante e trago também a legislação e alguma parte do parecer do Ministério Público de Contas, que são informações referentes aos fatos narrados, e, como eu já coloquei em síntese, eu penso que seja dispensável essa leitura. E aqui eu também informo que a sessão de protocolo dessa Corte de Contas informou que não há processo relativo ao contrato celebrado entre o município de Coruripe com o escritório ou advogado para representação em juízo referente às ações que tratem de royalties pela exploração do gás natural e petróleo. Esse posto descumprimento à nossa lei orgânica e a resolução normativa número 002/2003, que trata do calendário de obrigações, conforme o próprio Ministério Público reforçou em sua manifestação. Aí, falo também dos argumentos do Ministério Público de Contas e faço o exame em relação ao pedido de medida cautelar suscitado aqui no parecer do Ministério Público de Contas, e afirmo aqui que sua concessão ela requer inicialmente o exame da presença da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em razão da demora para obter o provimento de mérito, né? Então, na análise preliminar dessas alegações e documentos trazidos aos autos, eu verifico a presença do fumus boni iuris, que é a probabilidade do direito alegado, porém não vislumbro no presente momento o perigo in mora, dado que o lapso temporal entre a propositura da referida ação judicial ela é lá de 2013, né, e a presente representação é 2019. Além do que, este órgão de controle também ele dispõe, no caso sob exame, de outras medidas capazes de evitar o dano ou prejuízo aos cofres públicos, como, por exemplo, aqui eu coloco uma recomendação de revogação do contrato, em questão, e também a própria sustação dos pagamentos referentes a esse contrato. E no caso concreto, diante dos fatos alegados e da suposta irregularidade apontada pelo representante, antes da adoção de medida cautelar, imperioso também ouvir, né, e também dar oportunidade de o representado nesses autos, no caso o prefeito de Coruripe, contraditória e ampla defesa. Então, dessa forma, entendo essencial a realização de diligências e solicitação de informações de esclarecimento e audiência das razões de defesa do representado. E aí passo para o voto. Dessa forma, presente os requisitos exigidos na lei orgânica e no regimento interno dessa Corte de Contas para a admissibilidade da representação sob exame, não sei que esta Câmara delibera nos usos constitucionais legais e de com essa apresentação, uma vez que os requisitos já administrativamente estabelecidos uma vez no assento do nosso regime interno, que é a resolução 2000, e determinar o atuto do município em Beltrão, o prefeito municipal, o senhor Joaquim Monsequim, no prazo de dias de que encaminha este tribunal os documentos, informações e esclarecimentos. E aí, eu estou, nesse caso, os documentos, o dele, 2.1, é cópia do mandato de representação constante dos processos judiciais, que a prefeitura municipal questiona a repartição de royalties da extração de petróleo e gás natural e
cópia integral de processo administrativo cuja objeção de escritório de advocacia, cuja objeção prestação de serviços relativos às judiciais que demandam para petição, royalties e biocombustível, valor contra que hidratação de petróleo, gás natural e biocombustível, e também encaminhar a relação atualizada dos contratos de prestação de serviços de advocacia celebrados pela Prefeitura Municipal, discriminando o contratado, objeto, valor e prazo de vigência. E aí, também uma determinação no sentido de sobrestar o processo no gabinete deste relator para que sejam determinadas as demais providências no sentido de instruir esses autos, tais como diligências e audiências, né? E também dar ciência da decisão com envio de cópia deste acórdão à ANP e ao prefeito do município de Coruripe. Como voto, senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro e senhor procurador do Ministério Público de Contas. Tem discussão? Presidente, eu não consegui ouvir o final, nem no final você tem que conseguir. Agora, a parte se ele... Consegue dar uma pausa lá, né? Está cortando muito estava cortando muito a voz do conselheiro. Eu repito, não consegui, se puder, conselheiro. Se puder Se dar... puder fazer de forma bem sucinta para não cortar aqui, conselheiro, só para a gente realmente... Vocês conseguiram ouvir? Eu repito, é bem curta a decisão, no sentido de conhecer a representação, determinar ao prefeito que no prazo de 15 dias encaminhe a esse tribunal documentos, informações e esclarecimentos. E esses documentos, informações e esclarecimentos são 4. O primeiro deles é cópia do mandato de representação jurídica referente a esses contratos, cópia integral do procedimento administrativo referente à contratação desses escritórios de advocacia. Terceiro, informar eventual pagamento, valor, o credor decorrente também desses contratos que tratam da contratação de advogados para representação judicial nessas ações que discutem os royalties, e também encaminhar a relação atualizada dos contratos de prestação de serviço de advocacia celebrado pela Prefeitura. E aí são todos aqueles que foram contratados, não só referente aos royalties. E aí eu solicito que seja discriminado o contratado, o objeto, o valor e o prazo de vigência. E também tenho a determinação no sentido de sobrestar o processo para realização de demais audiências e diligências e solicitação de informações, e dar ciência também ao representante, que é a ANP, e ao representado, que é o prefeito do município de Coruripe. É assim o voto, senhora conselheira. Agora conseguimos ouvir, com certeza. Conselheiro, eu acompanho Vossa Excelência. Agora, a questão ficou muito abrangente quando Vossa Excelência pede todos os contratos referentes, foge um pouco do objeto quando se trata apenas da representação. Vossa Excelência pede também que seja enviado todos os contratos feitos com escritórios de advocacia. Eu acredito que esse ponto teria que ser feito referente apenas a esses royalties, né? Com relação a esse pagamento, a esse contrato. Então, eu entendo que Vossa Excelência parte já de uma situação que abrange uma esfera maior, e não só com relação à contratação, ao contrato de escritório, referente realmente a esse objeto. Senhora conselheira, um esclarecimento. Eu de forma alguma, pedi todos os contratos. O contrato que foi solicitado, a cópia integral do procedimento administrativo e cópia do mandato de representação, e também a informação referente a eventual pagamento, valor e credor, todos eles se referem à contratação de escritório cujo objeto é a representação nessas ações da repartição dos royalties. Então,
é determinado. Isso aí, todos eles se referem a esse objeto que trata os autos. O último ponto, que é o 2.4, eu solicito que encaminhe a relação atualizada dos contratos de prestação de serviço de advocacia. Portanto, eu não peço cópia de procedimento, de contrato, de nada. Eu peço uma relação das contratações havidas nesse período, referente aos contratos celebrados com banca de advocacia e referente a serviço de advocacia. E aqui, de fato, eu fiz essa referência que aqui se trata de qualquer contrato, é exatamente para a gente confrontar essa relação com as informações solicitadas acima. Então, isso aí provavelmente vai vir uma folha, é o que eu pedi, eu até coloquei aqui como é que deve ser discriminado, colocando-se o contratado, a empresa contratada, no caso, o escritório de advocacia, o objeto e o valor e o prazo de vigência, até mesmo para a gente conferir aqui no tribunal se foram encaminhados esses demais contratos, porque, conforme constam nos autos, o município não encaminhou aquele contrato referente a esse objeto, que são essas ações para a repartição dos royalties, esse contrato, da qual gerou essa representação. Então, é apenas uma relação, provavelmente vai vir uma folha apenas, discriminando quem é o contratado, referente a esse serviço, o objeto e o valor. Então, portanto, não tem pedido assim que seja, digamos, fora do objeto. Essa última relação, eu friso, é até para se confrontar com o que tem aqui no tribunal, se ele encaminhou esses contratos, porque a gente tem a informação que não foi encaminhados os contratos acima, e para confrontar também com as informações solicitadas nos itens anteriores, item 2.1, 2.2 e 2.3. Era esse esclarecimento que gostaria de fazer, a senhora conselheira. Senhor presidente, senhor conselheiro, só já antecipando meu voto, esse último ponto que Vossa Excelência coloca, realmente, eu discordo um pouco, tá? Então, eu acompanho todo o resto, mas essa questão de pedir todos os contratos referentes às contratações de escritórios e de contratos que estejam no trâmite, né? Eu voto contrário a Vossa Excelência, mas os demais eu acompanho já neste momento, presidente, assim como eu voto. Está aprovado, então, o processo de Vossa Excelência. Dou com a palavra, conselheiro. Vossa Excelência está com o microfone desligado, conselheiro. Desculpa, senhor presidente. Passo a relatar agora o processo TC número 12.297 de 2019. Trata-se também de representação também da ANP, que trata do mesmo objeto, sendo que aqui, no caso desses autos, o representado é o prefeito do município de Roteiro. Portanto, eu entendo dispensável a relatoria de todo o processo, porque as conclusões são os mesmos do processo anteriormente relatado. Então, eu passo novamente a leitura do voto para que fique registrado em ata, que no sentido de conhecer a representação, né, uma vez que ela preenche os requisitos de admissibilidade estabelecidos no artigo 191 da Resolução 003, determinar ao atual prefeito do município de Roteiro que, no prazo de 15 dias, encaminhe ao Tribunal de Contas os documentos, informações e esclarecimentos a seguir, que a cópia, o primeiro deles é a cópia do mandato de representação jurídica nesses processos judiciais que se referem à extração de royalties, da extração de petróleo, gás e biocombustível, a cópia dos procedimentos administrativos, cujo objeto da contratação
seja o escritório de advocacia para a representação do município nesses processos que tratam da parcela dos royalties da extração de petróleo, gás e biocombustível, informações de eventual pagamento, valor, credor decorrente desses contratos celebrados com o escritório de advocacia para representação nessas ações dos royalties. E, por último, para ficar novamente esclarecido, eu solicito apenas uma relação, e aqui eu não solicito nenhum contrato, cópia, nem nada, apenas que o município traga aos autos a relação dos seus contratos com o escritório de advocacia, discriminando que é o contratado, o objeto, o valor e o prazo. E reforço que essa solicitação faz parte, pelo menos como eu penso, para fazer o confronto diante das informações solicitadas anteriormente e também de algum processo que, no caso, o representado deixou de encaminhar esse Tribunal de Contas, e aí a gente tem como confirmar isso por meio do confronto dessa relação com o que temos em nossos bancos de dados, nas informações dos nossos sistemas informatizados. Então, é essa a intenção de solicitar essa relação. E, por último, sobrestar o processo no gabinete deste relator para as demais providências referente à instrução e da ciência, tanto ao representado quanto ao representante. Como voto, senhor presidente. A palavra ao Ministério Público. Senhor presidente, esse processo, o objeto dele é praticamente idêntico ao do anterior, né? É uma representação da ANP, que tem por objeto também a ilegalidade a suposta ilegalidade da contratação, só muda, então, o município. E o parecer do Ministério Público é no sentido, o qual eu reitero agora, que é conhecer, processar a presente representação e conceder a medida cautelar para suspender qualquer pagamento em relação ao referido contrato, até o pronunciamento de mérito desta Corte de Contas. É a nossa manifestação, presidente. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Como vota a conselheira Cleide? Senhor presidente, senhor conselheiro, da mesma forma como votei no processo anterior, mantenho meu entendimento, que seja, eu entendo que foge um pouco do objeto do processo, então eu mantenho esse último item, quando pede toda a relação de todos os contratos, que não há necessidade que seja enviado todos os demais, mas o restante eu acompanho o relator. Senhor presidente, não lhe ouvi. Aprovado. Continua Vossa Excelência. Senhor presidente, da mesma forma, tem o processo agora TC número 12.303/2019. Nesse caso dos autos, o representado é o prefeito do município de São Miguel dos Campos, e trata-se novamente do mesmo objeto e a decisão é nesse mesmo sentido. Como já é de conhecimento dos outros dois processos que acabei de relatar, se Vossas Excelências sentirem a necessidade, eu posso relatar novamente a conclusão para espancar qualquer dúvida aí. Mas no mesmo sentido, de conhecer a representação e aquelas determinações que constam dos processos anteriores. Me parece já suficientemente esclarecido. Com a palavra o Ministério Público. Reitero também o parecer do Ministério Público, é no mesmo sentido dos anteriores, o objeto é idêntico, muda apenas o município, que neste caso é o município de São Miguel dos Campos. Então, o posicionamento do Ministério Público é o mesmo daquele dos anteriores. Em discussão? Encerra a discussão, coloco em votação. Como vota a conselheira
Cleide? No mesmo sentido, presidente, como votei nos anteriores, apenas o último item, entendo não ser cabível o envio de mais contratos, enfim, como já coloquei em outros dos demais. Acompanho o relator. Obrigado, conselheira. Está aprovado. Senhor presidente, Pois não. só uma dúvida. Quando o senhor aprova, o senhor, acompanha na íntegra a relatoria? Eu estou aprovando o processo de Vossa Excelência, né, porque eu até entendo de que essa relação, isso absolutamente não tem, com todas as vendas e a preocupação dos limites legais que tem a conselheira Maria Cleide, mas eu acho que isso não altera muita coisa, em função só de apenas de uma relação, que isso já é uma obrigação do calendário das obrigações, de forma que eu imagino até um tanto redundante, mas eu acompanho Vossa Excelência na íntegra para não haver modificação no texto de Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente, pelo esclarecimento aí. Senhor presidente, eu só tenho esses 3 processos pautados para essa reunião, então, assim, eu encerro a minha relatoria nessa sessão, senhor presidente. Com a palavra, pela ordem, para relatar o conselheiro substituto, doutor Alberto. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro substituto, membro do Ministério Público, todos que nos assistem. Eu, inicialmente, vou fazer até uma consulta aos senhores e à senhora sobre uma questão de ordem, né, em relação ao processo 14.852 de 2014. Trata-se, a unidade responsável é o Instituto de Previdência Municipal de Jacinto, o responsável é o senhor José Cristiano Mota da Silva, né, gestor de exercício financeiro de 2014. O que ocorre nesse processo? O Ministério Público de Contas, ao receber a defesa do gestor, percebeu que aquela defesa não foi apreciada no tempo devido e, portanto, já existia um acórdão, né, pela multa, né, o sancionamento com a multa a esse gestor. E o parecer dele, diante disso, pela anulação do acórdão e, mais um pouco, por conta do prazo que decorreu, por consequência também, aí vem a prescrição, verificou a prescrição. Mas ocorre, qual é a dúvida, então, que eu estou suscitando aos senhores e à senhora? É que não se trata formalmente de um recurso, não é um recurso. Ele tem uma abrangência prévia e tal. Entretanto, ele tem natureza recursal, porque, caso venham Vossas Excelências a concordarem com a proposição de decisão, ele acarretará na anulação de um acórdão, né? E que, inclusive, esse acórdão, à época, ele foi deferido pelo Pleno, né? Então, a minha dúvida é se esse processo, apesar de formalmente não ser recurso, já que ele não é recurso formalmente, ele teria, a Câmara teria competência, ou seria do Pleno. Senhor presidente, eu queria colocar essa questão preliminar. Eu gostaria de ouvir preliminarmente, nesse caso, o Ministério Público, como já é uma praxe das nossas discussões. Senhor presidente, com relação à natureza da manifestação aí da defesa do requerente, do gestor, o Ministério Público, aqui no parecer, não se manifestou sobre essa natureza, mas acredito que, como o resultado se volta contra um acórdão proferido pela Câmara, acredito que seja de competência do Pleno analisar esta questão, até pelo princípio da fungibilidade, essa defesa me parece ter sido recebida com com escopo de recurso de reconsideração para anular o acórdão e reconhecer a prescrição. Então, nesse sentido, como trata-se de um acórdão, da anulação
de um acórdão da Câmara, creio que a competência para apreciar esse feito seja do plenário. Conselheira Maria Cleide, gostaria de fazer alguma consideração? Não, presidente. Conselheiro Sérgio Maciel. Senhor presidente, como se trata de um recurso a um acórdão da Câmara, eu também penso que é matéria a ser tratada no Tribunal Pleno dessa Corte de Contas, senhor presidente. Conselheiro Alberto, tem alguma... Presidente, eu me vergo junto à opinião de Vossas Excelências. Então, eu faço uma retirada de pauta para pautar para o pleno, certo? Muito obrigado. Então, continuo aqui na relatoria, trago agora o processo de 1041 de 2019, traçamento do processo com conta sobre aplicação de multa, né, onde a responsável é a senhora Acidália Vilar da Gama, gestora de exercício de 2014, Fundo Municipal de Saúde de Belém, Alagoas. Trata-se de processo originado pelo Funcontas, com vista à aplicação de multa à gestora do Fundo Municipal de Saúde de Belém, desde 2014, senhora Acidália Vilar da Gama, devido ao não envio do prazo regulamentar a esta Corte da quinta remessa de SICAP, que corresponde às obrigações de setembro e outubro de 2014, descumprindo norma regulamentar desta Corte. Em razão do não envio de documentos em tempo hábil, a gestora acima citada foi devidamente citada através do ofício 530 de 2019, com contas, como se observa pelo AR, para quem observa a pedido de ampla defesa contraditória, apresentação de notificação dos fatos descritos, no prazo de 5 dias. Em 6 de maio de 2019, foi juntada a defesa da gestora, de forma intempestiva, na qual apresentou como justificativa que a intempestividade no envio do documento da quinta remessa se deu em virtude de diversos problemas, como a internet fora do ar e falhas por parte do SICAP/TI, durante o processo de validação dos arquivos catálogos dos dados, causando assim o não envio no prazo regulamentar. Encaminhado dos autos do Ministério Público de Contas, esse foi zerado o parecer de 1800/2020, da Assistência Procuradoria de Contas, cuja conclusão sugere o não acolhimento da defesa prévia e a consequente aplicação da sanção pecuniária. Então, relatório, senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, reitero o parecer do Ministério Público que pugnou pela aplicação da multa ao gestor. Senhor presidente, no mesmo sentido, acolho a manifestação do Ministério Público e proponho que a primeira Câmara decida pela aplicação da multa de senhor P. Fausto, a gestora já citada, né, pelo descumprimento da obrigação acessória já elencada, cientificar que o interior da decisão para que proceda no prazo máximo de 15 dias após o julgado o pagamento da multa, alertar de que o não pagamento da multa no prazo fixado implicará a comunicação Procuradoria do Estado para posteriormente a ação de execução, cientificar o Funcontas da decisão, a caso Vossas Excelências acolham, e a publicidade para o de direito, senhor presidente, é como eu voto. Voto não, desculpa, como proponho esta decisão. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação, como vota a conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator. Como vota o conselheiro substituto, doutor Sérgio. Acompanho a proposta de voto do conselheiro substituto, senhor presidente. Aprovado. Senhor presidente, continuando a relatoria, passa agora... Senhor presidente. Não, estava terminando. Agora um pouquinho, daqui a pouco ali para ti. O microfone está aberto, senhor presidente. Passa a relatar o processo 12.991/2018. A responsável, a senhora Genaura Cavalcante Vasconcelos, gestora do exercício 2014,
da Secretaria Municipal da Educação de Mar Vermelho. Trata-se do processo originado pelo FUNCONTAS, com vista à aplicação de multa à gestora já citada, devido ao não envio do prazo regulamentar da terceira remessa de SICAP, correspondente às obrigações de maio e junho de 2014, descumprindo, assim, o prazo estabelecido na Resolução Instrução Normativa 2 de 2010. Em razão do não envio dos documentos em tempo hábil, a gestora acima citada foi devidamente notificada através do ofício de número 358 de 2018, consoante se observa pelo AR das folhas 9, para que pudesse exercer o direito à ampla defesa contraditória. Em 6 de 11 de 2018, foi juntada a defesa da gestora de forma intempestiva, na qual apresentou como justificativa que a intempestividade no envio dos documentos da terceira remessa se deu em virtude a problemas com o setor competente que sofreu algumas dificuldades para processar as informações contábeis por meio eletrônico, causando assim o não envio no prazo regulamentar. Encaminhado ao Ministério, os autos do Ministério Público, foi zerado parecer 12.991, 2018, da Sexta Procuradoria de Contas, cuja conclusão sugere o não acolhimento da defesa prévia apresentada e a consequente aplicação da sanção pecuniária. É o relatório, senhor presidente, senhoras conselheiras. Ministério Público, a palavra. Reitero, senhor presidente, o parecer do Ministério Público que opinou pela aplicação da multa. Senhor presidente, então acolho o parecer do Ministério Público, na mesma linha, proponha que as vossas excelências decidam em aplicar a multa em Senhor P. Fausto, a senhora Genalva Cavalcante Vasconcelos, gestor da Secretaria Municipal do Mar Vermelho, exercício 2014, cientificar o intuito dessa decisão para proceder no prazo de 15 dias após o trânsito do pagamento da multa pelo imposto, a crédito de FUNCONTAS, alertar que o não pagamento da multa no prazo fixado implicará em comunicação para a PGE, para ajuizamento da ação de execução, cientificar a direção de FUNCONTAS dessa deliberação e da publicidade para o fim de direito. É como eu proponho a Vossas Excelências, senhor presidente, senhora conselheira, senhora conselheira. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação a proposta de voto do conselheiro Alberto. Com voto a conselheira Cleide. Acompanho também a proposta de voto do conselheiro Dr. Alberto, presidente. Como voto o conselheiro substituto do Sérgio. Acompanho a proposta de voto do conselheiro também, senhor presidente. Aprovado. Continuo com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, continuo na mesma linha aqui desse tipo de processo. Agora, o processo 14852-2018, responsável senhor Antônio Teixeira de Almeida, gestor do exercício 2014, da Prefeitura Municipal de Tanque d'Arca. Trata-se de processo originado pelo FUNCONTAS, com vista à aplicação de multa ao gestor da Prefeitura Municipal de Tanque d'Arca, exercício 2014, senhor Antônio Teixeira de Almeida, devido ao não envio do prazo regulamentar da quinta remessa do SICAP referente às obrigações de 7 de outubro de 2014. Não envio. Roberto, um minutinho só, Vossa Excelência. Qual foi o número do processo que Vossa Excelência falou? 14.852? 14.852, Esse processo está aqui na pauta como se fosse do município de Paulo Jacinto, cujo gestor foi José Cristiano da Mota. Mota está publicado na pauta dessa forma aqui do diário. Sabe o que acontece? Um pouquinho só, viu? Na realidade, é o seguinte, é porque os números, houve, eu acho que uma inversão de números, aí ficou igual. Vejam bem, o primeiro processo que eu retirei de pauta é o processo de número 14.582. E esse processo é o 14.852. Entretanto, na pauta, eles estão idênticos, né? Então, deixa-me ver o seguinte, Tanque d'Arca, 14.852. Senhor presidente, o processo... Só muda o ano, conselheiro. O processo que foi... 2018. E o outro é 14.852, 2014. Mudou o ano. Também, né?
Um é 17. O que eu retirei de pauta é o 14.582 de 2017. 17 ou 18? Aqui 18, tem... né? Não. Vejam bem. Acho, eu já ouvi o que aconteceu. O processo que eu retirei de pauta é o 14.582 de 2017, da Prefeitura São Miguel dos Campos. 14.852. 14.582, que eu retirei de pauta, que é de São Miguel dos Campos, que é o processo que está aqui como se fosse de Paulo Jacinto. Né? Perfeito. Esse é que Vossa Excelência entrou de pauta, né? Esse Vossa Excelência entrou de pauta. Ele foi um número completamente equivocado, nome e tudo. Então, digamos aqui, vamos desconsiderar isso aqui. E o que eu estou relatando agora é o 14.852 de 2018. Certo, e então esse que dá. Perfeito. Esse é o candidato e esse está correto. Está esclarecido, Né? Vossa Excelência. Pode continuar. Então, como foi retirado de pauta mesmo, apesar de estar errado, mas foi retirado de pauta, né? É considerado, na realidade, ele nem existiu em pauta, digamos assim. E faço, então, o acerto, senhor presidente, do 14.852, dito aqui na pauta 2014, eu retiro de pauta. Conselheiro, obrigado pela atenção. Certo? Observe. Então, esse aqui... Na verdade, o 14.852 de 2018 do município de Tanque d'Arca, cujo relator é o seu Antônio Teixeira de Almeida, né? Isso. Esse está certo. É 14.852 de 2018. E o que eu retirei também é que estava errado. Entendeu? Então, digamos, e até a própria pauta, além de ser, foi, enfim, errado o número, nome e tudo. Tá certo? Esclarecido. Obrigado, conselheira. Então, posso continuar a relatoria do correto, né, do processo 14.852 de 2018, onde o responsável, o senhor Antônio Teixeira de Almeida, gestor no exercício 2014 da Prefeitura Municipal de Tanque d'Arca. Então, trata-se de processo original também com contas relativo ao exercício 2014, responsabilidade do senhor Antônio Teixeira de Almeida, pelo não envio no prazo regulamentado a quem permanece de SICAP relativo às obrigações de setembro e outubro de 2014, descumprindo o prazo estabelecido pela Instituição Normativa 2 de 2010. Em razão do não envio de documentos em tempo hábil, o gestor acima foi devidamente notificado através do ofício 366 de 2019 com contas, conforme se observa, e posteriormente citado por edital de número 104 de 2019, publicado no dia 13 de 6 de 2019, Direção Oficial Eletrônico do Estado de Alagoas, para que, em observância ao prescindente da defesa contraditória, apresentasse manifestação no prazo de 5 dias, querendo. Entretanto, em consonância com o sistema interno desse acordo, verificou-se que não houve autuação de defesa do gestor, referente ao objeto dessa aplicação de multa, fato que justifica a não tramitação do processo pelo Ministério Público de Contas, na forma do artigo 3º, parágrafo 1 da relação da Resolução 10 de 2011. É o relatório, senhor presidente. A palavra ao Ministério Público. Senhor presidente, nesse processo específico, o Ministério Público deixa de se manifestar, uma vez que os autos não tramitou pelo Parquet de Contas, como explicou o conselheiro, não passou pelo Parquet de Contas porque não teve apresentação de defesa, e nessas hipóteses, conforme a resolução que disciplina a matéria, não há necessidade da oitiva do Ministério Público. A palavra ao conselheiro doutor. Então, como não houve defesa, né, e nos autos consta o não envio no tempo regulamentar, eu proponho que Vossa Excelência decida pela aplicação da multa do senhor Perfaus ao senhor Antônio Teixeira de Almeida, a qualidade de gestor da Prefeitura Municipal de Tanque d'Arca, exercício 2014,
também esteja certificado da decisão para que proceda no prazo máximo que diz após o transjugado pagamento da multa, alertar que o não pagamento do prazo fixado importará em comunicação para o colegiado do Estado para ajuizamento posterior ajuizamento da competente ação de execução, sendo certificado com contas do cumprimento desta deliberação e da publicidade para os fins de direito, senhor presidente. É como eu proponho essa decisão para vossas excelências. Em discussão? Encerra a discussão, coloca em votação. Como vota a conselheira Maria Cleide? Acompanho a proposta do conselheiro doutor Alberto. Como vota o conselheiro doutor Sérgio? Acompanho a proposta também do relator, senhor presidente. Aprovado. Continua com a palavra o conselheiro doutor Sérgio. Presidente, trago agora dois processos também relativos a sanções pecuniárias dentro de contas, porém, pelo reconhecimento da prescrição. O primeiro processo é o 13.770 de 2014, responsável o senhor Aldário Vasconcelos Holanda, gestor de exercício 2014, Prefeitura Municipal de Chã Preta. Trata-se de processo originado pelo FUNCONTAS, com vista à aplicação de multa ao gestor da Prefeitura Municipal de Chã Preta, senhor Aldário Vasconcelos de Holanda, devido à não observância do prazo para a remessa esta corte, da primeira remessa de SICAP 2014. Descumprida a sua normativa 2 de 2010. Em razão do não envio dos documentos em tempo hábil, o gestor assinante foi citado através do ofício de número 1979 de 2014, concessão observa pelo AR, datado de 24 de 2 de 2015, para que a observância ampla defesa contraditória pudesse, assim, querendo, se manifestar. Em 2 de 3 de 2015, foi juntada a defesa do gestor de forma intempestiva, na qual apresentou como justificativa que a intempestividade no envio dos documentos da primeira remessa se deve virtude de uma mudança no fechamento das remessas bimestrais de 2014, impossibilitando suas remessas no prazo legal. Devido a isso, houve atraso da execução do serviço e, em consequência, não envio no prazo regulamentar. Encaminhados ao Ministério Público, foi exerado parecer de número 2642 de 2020, a 6ª Procuradoria de Contas, cuja conclusão reconhece a prescrição punitiva nos termos do artigo 1º da Lei 9873 de 99 e súmula número 1 desta Corte de Contas, pugnando pelo consequente arquivamento dos autos. Observa-se nos autos, e superior a 3 anos desta Corte de Contas, cuja causa de torpede se deu através da manifestação do gestor, datado de 2 de 3 de 2015, finalizando com parecer em 30 de 7 de 2020, cuja data os presentes autos foram recebidos neste gabinete. É o relatório, senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro. A palavra do Ministério Público. Reitero, senhor presidente, o parecer do Ministério Público que opinou pela prescrição da pretensão punitiva e o arquivamento dos presentes autos. Senhor presidente, na linha do Ministério Público, considerando, entretanto, que o processo ficou paralisado por mais de 3 anos no mesmo setor desta Corte, essa caracterizada a inércia processual, implicando em extinção do processo. Dessa forma, eu proponho que Vossa Excelência decidam julgar a extinção do processo de número 13.770 de 2014, com análise de mérito, arquivando com base no inciso 2 do artigo 169 desse critério dessa Corte, bem como os artigos 2º e 3º da sua normativa 3 de 2019. Seja encaminhado ao Ministério Público de Contas para dar cumprimento ao artigo 2º da sua normativa 3 de 2019, encaminhar ao FUNCONTAS e dar conhecimento desta decisão ao senhor Aldário Vasconcelos de Holanda, na qualidade de gestor da Prefeitura Municipal de Chã Preta, exercício 2014, e a publicidade para o fim de direito. É como eu proponho a Vossas Excelências essa decisão. Em discussão? Senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, é só uma dúvida com o relator. Ele está trazendo apreciação esses dois processos com o mesmo, tratando o mesmo objeto, ou está relatando apenas um? Não, estou relatando apenas um. A lógica é que todos são
pela prescrição, os dois, como eu já referi antes. Para só uma questão de organização, mas eu estou relatando apenas esse processo. Encerra a discussão, coloque em votação. Como se posiciona a conselheira Cleide? Acompanho a proposta de voto do conselheiro, presidente. Como vota o conselheiro doutor Sérgio? Acompanho a proposta do relator, senhor presidente. Aprovado. Então, senhor presidente, passo a relatar o último processo da minha pauta de hoje, é o processo 3.812/2017. A responsável, a senhora Maria do Socorro Tenório Cavalcante, gestora de 2014, do Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Preta. Trata-se de processo com vista à aplicação de multa à gestora do Fundo Municipal da Assistência Social Chã Preta, Tenório Cavalcante, devido ao não envio no prazo regulamentar da remessa do SICAP com as suas obrigações de prestação de conta geral de 2014, descumprindo assim o prazo estabelecido pela Instituição Normativa 2 de 2010. Na razão do não envio dos documentos, a gestora acima citada foi devidamente notificada pelo ofício 418 de 2019, da Funcontas, para que ambos exercer o contrato da ampla defesa. Em 22 de 5, foi juntada a defesa da gestora de forma tempestiva, na qual apresentou como justificativo que a intempestividade no envio dos documentos da sétima remessa de SICAP se deu em virtude de troca de empresa prestadora de serviços contábeis e, por consequência, o não envio no prazo regulamentar. Encaminhados os autos ao Ministério Público, este exarou o parecer de número 2628 de 2020 da 6ª Procuradoria de Contas, cuja conclusão sugere o não acolhimento da defesa prévia apresentada e a consequente aplicação de sanção pecuniária. Observe nos autos, inércia superior a 3 anos desta Cor de Contas, cuja causa interrompida se deu através da manifestação justificativa da gestora, em data de 22 de 5 de 2017, finalizando com o parecer 2628 de 2020, da 6ª Procuradoria de Contas, datado de 29 de 9 de 2020. E a relatora, senhor presidente, senhoras conselheiras. Senhora conselheira, senhor conselheiro. Ministério Público, com a palavra. Reitero o parecer do Ministério Público, que opinou pelo não acolhimento da defesa e aplicação da multa. Senhor presidente, ao analisar os autos, constatei, juntamente com a equipe, que nesse interregno que eu já delineei, né, que é entre a data de 22 de 5 de 2017 e 29 de 9 de 2020, que supera 3 anos, houve, né, a prescrição intercorrente. Em função disso, eu proponho a Vossas Excelências que decidam por julgar a extinção do processo de número 3.812 de 2017, com análise do mérito, arquivando com base no inciso 2 do artigo 169 do Regimento Interno, considerando a incidência da prestação intercorrente exposta nos fundamentos desses autos e conforme a norma de direito administrativo, inclusive o julgamento do STF e a súmula número 1 desta Corte. Encaminhar o processo do Ministério Público para dar cumprimento ao artigo 2º da Resolução Normativa 3 de 2019 desta Corte, encaminhar o Funcontas para cumprimento do artigo 3º do mesmo normativo da Resolução 3 de 2019, caso decorrido o prazo se manifestando de recurso ao Parque de Contas, dar conhecimento com cópia desta decisão à gestora, ou ex-gestora, senhora Maria do Socorro Tenório Cavalcante, e a publicidade para os fins de direito, senhor presidente. É como eu proponho essa decisão para Vossas Excelências. Em discussão? Encerra a discussão, coloque em votação. Como se posiciona a conselheira Cleide? Acompanho a proposta do relator, presidente.
conselheiro Sérgio. Acompanho também a proposta do relator, senhor presidente. Aprovado. Senhor presidente, então encerrada minha pauta por hoje. Obrigado. Senhores conselheiros, eu tenho, me parece aqui, são 4 processos. 4 ou 5 processos, vou fazer aqui. Né? Inicio com o processo número 989/2013, do município de Piranhas, responsável a senhora Milena Torres Freitas. Trata-se de processo oriundo do FUNCONTAS, que adotou descumprimento da resolução normativa número 02/2013, da ex-prefeita referente ao não envio no prazo regulamentado do contrato firmado com a empresa distribuidora Laguna Limitada. Buscando os autos, verifiquei que o processo não tramitou no Ministério Público e entre a data da ocorrência do fato gerador do presente processo, que foi 2011, e a lavratura da decisão, se passaram mais de 5 anos. Portanto, eu estou trazendo para Vossas Excelências aquilo que nós já temos consolidado, que o processo foi alcançado pelo Instituto da Prescrição. Diante da inviabilidade da aplicação da multa por esse tribunal, reconheço a prescrição da pretensão punitiva e determino o arquivamento dos autos. Com a palavra o Ministério Público. Senhor presidente, em relação aos processos relacionados por Vossa Excelência na pauta de hoje, nossa assessoria passou a informação de que nenhum deles tramitou pelo Ministério Público de Contas, então deixamos de nos pronunciar em relação a, não só a esse, mas em relação aos demais processos, uma vez que não passou pelo Parque de Contas, e creio que pelo ano deles aqui seja o caso de incidência da prescrição. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Como vota a conselheira Maria Cleide? Acompanho o relator, presidente. Como vota a conselheira Sérgio? Acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Aprovado. O processo número 1035/2013, também é do município do Piranha, com a mesma responsável, que ela descumprimento do prazo regulamentar pelo não envio do contrato firmado entre a empresa Pimentel Engenharia Limitada. Buscando os autos, verifiquei que o processo não tramitou pelo Ministério Público também, como afirmou o Ministério Público, e entre a data da ocorrência do fato gerador do presente processo, que foi 2011, e a lavratura da decisão, passaram de mais de 5 anos. Portanto, esse também atingido pela instituição da prescrição, e voto no sentido de reconhecer a prescrição da pressão positiva e determinar o arquivamento dos autos. Assim como voto e, regularmente, como faço, concedo a palavra novamente ao Ministério Público. Senhor presidente, deixamos de nos manifestar em relação a esse processo, porquanto não tramitou pelo Ministério Público. Em discussão? Encerra a discussão, coloco em votação. Como se posiciona a conselheira Cleide? Acompanho, Vossa Excelência, presidente. Como vota o conselheiro Sérgio? Acompanho Vossa Excelência também, senhor presidente. Trago agora o processo número 17.087/2012, esse do município de Maravilha, responsável, seu Kleber da Silva Amaral. Esse também vem da origem do FUNCONTAS, não envio no prazo regulamentado, terceira remessa de SICAP referente aos meses de maio e junho de 2012. Buscando os autos, verifiquei que o processo também não tramitou pelo Ministério Público, mas que entre a data da ocorrência do fato gerador e o presente processo, que foi de 2012, e a lavratura da decisão, se passaram-se mais de 5 anos. Na mesma esteira, proponho, pela inviabilidade da aplicação da multa e reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva e determinando o arquivamento dos autos. Vou ceder a palavra ao Ministério Público. Da mesma forma, senhor presidente, deixo de manifestar, porquanto o processo não tramitou pelo Ministério Público de Contas.
Em discussão? Encerra a discussão, coloque em votação. Como conselheira vota, conselheira Maria Cleide. Acompanho Vossa Excelência, presidente. Como vota o conselheiro substituto, doutor Sérgio. Acompanho Vossa Excelência também, senhor presidente. Aprovados. Vou fazer uma economia processual, só faltam mais 2 processos. Eu vou fazê-lo de forma bem abreviada. É o processo 18.153 de 2012, do município de Poço das Trincheiras, responsável Adione Pereira da Silva. Esse é referente ao não envio do SICAP, também do FUNCONTAS, do mês 12. Com a busca dos autos, verificamos que o processo no trâmite do Ministério Público, que a data da ocorrência do fato gerador, que foi de 2012, e a lavratura do feito, passaram-se mais de 5 anos. E o processo número 18.845 de 2012, esse do município de Belém, responsável a senhora Josefa Oliveira Monteiro, que esse é um processo oriundo também do SICAP, de 2012. Mas verificamos que, naturalmente, também que passaram-se mais de 5 anos da data de 2012 até a lavratura do auto. Portanto, sugiro também, voto também no sentido de reconhecer reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e determinar o arquivamento dos 2 processos com essa mesma origem. Com a palavra, o Ministério Público. Senhor presidente, da mesma forma, deixamos de nos manifestar, uma vez que os processos não tramitaram pelo Ministério Público. Em discussão? Encerra a discussão, coloque em votação. Como se posiciona a conselheira Cleide? Com o relator, que é Vossa Excelência, presidente. Como se votar o conselheiro Sérgio? Acompanho o voto de Vossa Excelência, senhor presidente. Aprovados. Não tendo mais processo a relatar, passamos às explicações pessoais. Concedo a palavra a Vossas Excelências. Não havendo quem dela queira fazer uso, convoco a todos para a próxima sessão desta primeira Câmara em horário regimental, encerrando a presente, desejando a todos uma ótima semana de trabalho. Boa semana a todos.